Então, boa noite a todos de novo. Hoje a gente está entrando então no capítulo 4 do livro da Ana Primavera, né? Exemplo de ciclos, página 35. Então aqui é onde ela acaba entrando assim em alguns ciclos biológicos, químicos, alguns que envolvem não só biologia e química, e sim vários aspectos dentro da ecologia. E dentro dessa página, então, dentro desse capítulo, ela inicia com o ciclo da vida, né? Ela coloca ali, né? Esse ciclo inicia-se pela transformação de energia solar livre à luz em energia química, a matéria orgânica. As plantas são os únicos seres deste mundo que conseguem esta transformação. Elas captam energia luminosa e, com a ajuda de gás carbônico, que recebem pela raiz, com a ajuda de catalisadores, os minerais conseguem a transformação de energia livre em energia material. Então aí a fotossíntese, né? É isso, Luan? Estamos falando de fotossíntese, né? ATP, aquela conversa toda. De novo, hoje trazendo o Tião, hoje eu ainda estava escutando ele falar sobre a questão dos maiores formadores de solo no planeta Terra, né? Que são os líquens, né? E os líquens basicamente são uma simbiose entre algas, né, que fazem a fotossíntese, e fungos, né? Eles têm uma troca ali que, com certeza todo mundo já viu limo, né, em pedras assim, e se vocês olharem embaixo daquela rocha, vocês veem solo, né, e muitas vezes um solo escuro ainda, lembrando realmente matéria orgânica, né? Então, seguindo, a captação de energia e sua transformação em matéria é chamada de fotossíntese, por transformar luz em matéria em duas etapas, luminosa ou fotoquímica e escura ou química. Tá, tem mais uma questão aqui que eu cheguei a anotar também, que ela coloca ali, né? As plantas de clima temperado iniciam sua fotossíntese formando glicose como primeiro produto, contendo 3 carbonos, gerando ácido 3-fosfoglicérico, chamando-se por isso ciclo C3, ou, segundo o seu descobridor, ciclo de Calvin. Já as plantas tropicais, em sua maioria, iniciam a fotossíntese com ácidos orgânicos, como o pirúvico, málico, aspartico e semelhantes, os quais necessitam de presença de muito menos CO2, que rareia nas horas quentes do dia. Quando os estômatos das folhas estão praticamente fechados, chamam-se estas plantas de C4, porque iniciam sua fotossíntese com 4 carbonos, malato ou aspartato, ou, segundo seus descobridores, ciclo de Hatt ou Slack. E é isso, aí vai sair, vai continuar, vai seguir ali numa parte bem química, assim, né? Tu chegou a dar uma olhada em alguma coisa nessa questão desses dois ciclos, Luan? Tu tens alguma coisa para trazer? Eu sei que é um pouco mais complexo, assim, também de ficar explicando. Então, acho que eu vou tentar explicar de um jeito bem mais simples, não levando muito para a parte científica, assim, Maravilha. mas a gente parar e pensar, né? Tipo, existe esse C3, C4 e a gente pensa nisso como forma de crescimento da planta. O que ela precisa para estar crescendo, né? Então, como ela falou ali, a necessidade de 3 carbonos ou 4 carbonos. Existe uma chavinha dentro da planta que fica botando dois tipos de fotoperíodo. Fotoperíodo é o período de luz, então está relacionado ao sol, né? O sol ele está emitindo todas as cores que a gente possa imaginar, que no comprimento de onda a gente entra do ultravioleta até o infravermelho, ou do infravermelho até o ultravioleta, dependendo de que lado que a gente está olhando na escala. Então, na hora que a planta está fazendo essa absorção, no C3,
a chavinha acaba funcionando de um único lado, quando como se fosse um plug de ligar e desligar uma luz de casa. E no C4, ela usa dos dois lados para favorecer o crescimento. Então, todas as vezes que esse movimento está acontecendo, ele está fazendo esse impulso de produção de ATP, né, de energia, e essa energia vai estar sendo gasta para poder gerar os açúcares, que na parte microbiológica, como o Gabi estava falando ali do líquen, que é o maior produtor de oxigênio e também de solo do planeta, ele aproveita esse processo, né? O açúcar que a alga gera para dar alimento para o fungo e o fungo o restante da parte mineral para que a planta possa usufruir disso e completar o seu ciclo. Então, só recapitulando, é como se o C3 tivesse o liga-desliga enquanto fosse fazendo o crescimento da planta e o C4 não, né? E o estômato é como se fosse o poro de suor da planta. Então ela fala, ah, tá muito quente, se eu perder essa água eu morro. Ela consegue segurar essa água por mais tempo dentro dela. E isso também é murcha, né? Ela murcha nesse momento que ela fecha os estômagos, correto? Sim, Aqui aqui, né? Dentro da faculdade, assim, a gente comenta sobre C4 e C3, principalmente na questão de necessidade de luminosidade, né? As C4 sendo plantas que têm uma necessidade maior de luz, né? Um fotoperíodo maior, além de que elas geralmente têm os dois lados da folha que captam luz, né? Que produzem fotossíntese, né? E, tipo, como são as gramíneas, né? Elas são em pés, né? Dessa forma, então ela consegue captar luz dos dois lados, né? E aí C3 já não, né? Só em cima. e é por isso que ele fala da bainha. Se a gente olhar uma grama, a gente lembra sempre de um milho grande, né? O milho, ele tem a bainha e depois sai uma folha. Depois vem uma bainha com a folha. Então, a bainha está muito relacionada também às gramíneas, né? Num formato bem parecido, assim. Perfeito. Então ela traz ali essa imagem, né? Os dois ciclos mais conhecidos são da vida e da água. E aí esse é o ciclo da vida, né? Ela coloca ali planta, solo, micro-organismos, vida no solo, água, ar, minerais. Né? Ela traz ali como um local perfeito, algo assim, né? Com o solo coberto, né? Ela coloca ali serrapilheira, protege o solo, nutre a vida do solo e agrega o solo, né? As raízes fazendo a absorção, toda a questão de metabolismos, né? Dentro do solo mesmo acontecendo para liberar esses nutrientes para a planta, né? Evapotranspiração, que é isso que o Luan falou, através dos estômatos, né? Liberando esse vapor de água, né? Acredito que é isso. Tem algo a mais que tu queira colocar, Luan? Eu acho que é legal a gente imaginar, criar na nossa cabeça sempre um processo de imaginação, assim, lembrando da fase infantil mesmo. Tipo, e conectando com esses conhecimentos, a planta, quando ela sai da semente, ela tem o cotilédone, que a gente chama. Que são, geralmente, no feijão, quando a gente planta na escola, abre duas folhinhas, assim, só que sem nervura. A gente não vê as nervuras dessas folhas. Isso é o cotilédone. Ali é uma usina de energia para poder lançar as primeiras folhas das plantas, né? Então, depois que as primeiras folhas são lançadas, aí começa a energia fotovoltaica, vamos dizer assim, dentro da planta, a captação dessa luz e transformação dela em algo material. Então, consequentemente, se a folha saiu e começou a captar energia, ela também começou a expandir a sua ramificação de raízes. E aí, nesse momento que ela tem contato com o solo, nas melhores condições, ela começa, igual tá ali na imagem, na parte mais lá embaixo, ela começa a soltar suas excreções radiculares, que geralmente serve de alimento para esses seres que vão estar se conectando a ela ou
ou outros indivíduos de vegetais. E a partir desse momento, entre águas e minerais, essa troca começa a acontecer, né? Nessa simbiose também que tem os fungos ali, bactérias. E aí acaba acontecendo na folha, igual a gente tem ali umas setinhas, que é esse ciclo de Calvin que a gente falou, que é essa transformação desse carbono em piruvato, que daí depois vira um ATP e o gasto energético para que continue sendo produzido esse açúcar. Então é ali, capta sol, puxa o CO2 porque ele precisa de carbono para poder fazer e virar esse C3 ou C4, e aí ele devolve o oxigênio e também faz a evapotranspiração para levar essa umidade para o ar, que depois isso acaba entrando no ciclo até da água, que entra para a chuva, né? Entra no solo e por aí vai. Mas essa é a base desse desenho, assim. É bem legal a gente tentar sempre montar isso na nossa cabeça, que a gente vai entender todas as plantas que a gente está manejando. Tipo, os meninos perguntaram para mim ontem, a gente estava conversando, eu, o Gabi e o Pedro, do feijão guandu. Estudando, eu vendo Ana Primavera e mais alguns autores, eu vi que podar ele abaixo de 60 centímetros, muito provavelmente a gente vai perder o pé. E eu fiz uns testes e, meu, todos que eu deixei acima de 60 centímetros rebrotaram bonito. E os 5 que eu cortei mais baixos foi isso. Eu falei, pô, pronto, testado, aprovado. E agora dá para entender um pouco como eu posso construir melhor esse pezinho para eu aproveitar da biomassa dele, né? Pensando nele em 2 anos no meu sistema, por exemplo. Sim. Toda essa questão de também ter potencial de fotossíntese, né? Lembrando que é o caminho de alimentação da planta, né? O que gera energia para ela, né? Isso. Fala Pode aí, falar. Gu. Fica à vontade. Eu eu não sei se eu tinha essa percepção assim da transformação da luz em matéria. Eu acho que eu sempre entendia que, que a luz, ou mesmo que a luz fosse sinônimo de calor ou não calor, fosse apenas o sinal para a planta captar os nutrientes que para ela se formar, né, para ela crescer. E eu entendi assim até hoje. E mais uma outra coisa interessante, acho que na outra, aquela eu até mencionei também, que tem vida na árvore caída. Esses tempos eu tive que cortar a ponta de um guarapuvu, tinha crescido demais, assim, tinha uma forquilha e uma estava muito grande, e ela tá perto da casa do vizinho, assim, na zona urbana. Aí eu disse, vou cortar aquela ponta lá, assim, tá perigoso. E aí cortei o galho lá e deu 2 postes, assim, eu acho, de uns 3 metros, dois troncos, assim, né, sem folha. E aí, pelo menos vou aproveitar um poste numa cerca ali. E ficou um tempo e um brotou agora, né, mas como, né, cadê a folha? Cadê ele, né, para aproveitar? Era só um tronco, e como é que agora me aparece folhas, né? Era mesmo, aí a recém o Luan falou do grão ali, quando brota, né, da cotiledônia ali, que substitui a folha ali, mas em um tronco que não tem folha, ficou ali parado, acho que, sei lá, meses, e daqui a pouco me brota, né? Eu tenho uma explicação, mas eu acho que o Luan vai saber falar mais detalhado aí. Mas fala aí, Gabs. Cara, as células vegetais são as células mais complexas que tem no nosso planeta, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas principalmente pela questão da fotossíntese, né? Elas têm que ser muito complexas. E os tecidos vegetais, eles têm o potencial de se transformar, né? Então, um tecido que é caule, ele pode se transformar numa raiz, né? Desde que haja o estímulo certo. E outra, né? Se tem folha, com certeza tem raiz. Se tu puxar, Gustavo, esse tronco, né? Essa madeira, não vai ter só folha, não. Vai ter raiz também, com certeza.
Então, o guapuruvu é que a gente vai olhando de espécie em espécie. O guapuruvu, quando a gente olha para o próprio tronco dele ali, a gente vê muitas áreas de conexão onde tinha folhas antigas, né? E quando a gente olha para uma planta mais para o lado das frutíferas, a gente entende que toda ramificação, tipo bifurcação ou saída de um galho, a gente chama aquilo ali de meristema, que é um setor tipo que tem uma quantidade exorbitante de, vamos, é só uma suposição, mas não é esse nome, tá? Mas para ficar fácil para a gente entender. É como se tivesse um monte de células troncos. E aí esse meristema ele pode estar tanto lá na parte de cima da planta, que é o crescimento quando ela está mais no topo, que a gente chama de meristema apical, e a parte lateral, que a gente chama de meristema lateral. Eu acredito que o guapuruvu, por ele ter uma parte vegetativa tipo, que fica muito comprida, mesmo assim acinzentada, ele aproveitou um pouco dessa parte vegetativa para a geração da primeira energia até a folha vir nesse broto. E aí, como a gente está falando de escuro e claro, né, na questão da planta que tem a parte de raízes e a parte aérea, muito provavelmente o que ficou enterrado entendeu que as células que estavam ali, aquelas células tronco, entre aspas, da planta, se modificaram em células para se transformar em raízes, e na parte aérea, onde era alguma rama lateral, essas células se especializaram e viraram mesmo um galho lateral, folha, enfim. É uma pegada bem nesse sentido. A gente tem esses setores em todas as plantas, né? Que chama meristema apical e meristema lateral. Mas eu acredito que no Gapuruvu, por ele ter um crescimento absurdo, tipo, ele cresce muito mais de 1 metro em 4 meses. O bicho é monstro, ele sobe alto demais se ele tiver as condições certas. Respondido mais ou menos, Gustavo. Sei que a gente talvez não foi tão preciso. Assim. Agora só eu tenho que ver que agora esse tronco ficou encostado na casa, né? Agora eu vou ter que aprender a podar agora e fazer outros, né? Porque dá uma dó arrancar, cortar uma árvore tão. Eu já tinha um problema, agora tem dois, né? Faz parte, mas cerca viva não é ruim, não. O problema é isso, tem que manejar, né? Já vi cerca até de aipim já. Então, seguindo ali, né, o próximo ciclo que ela traz ali é o ciclo da água, né? Ela coloca ali longo quando normal e curto quando interrompido pelo solo impermeável, né? Então, o solo compactado, um solo sem cobertura, né? Ele acaba que não infiltra, né? Ele erode, né? Ele percola, né? Por cima do solo. Não é nem percolar, na verdade, percolar ainda é algo positivo, né? Que infiltra devagar, né? Então, ele escorre mesmo. E ela coloca ali, né, a questão das chuvas, evaporação, água evapora, né, dos oceanos, das plantas, vai para os rios, né, e... Ah, não, tô lendo o contrário, na real, né, do oceano evapora, vira nuvem, cai no solo, infiltra, lençol freático, nascente, rio e cai no oceano de novo, né. E aí, quando não é infiltrado, então... ele acaba assoreando, né, escorrendo diretamente para os rios e, né, carregando solo, carregando coisas que são negativas, né, para aquele rio. E de qualquer forma ela vai evaporar, vai virar chuva, só a gente não tem essa infiltração, né, esse caminho correto que a água deveria fazer. Esses ciclos curtos e longos, assim, dá para a gente também ver eles acontecendo, imaginando os monocultivos com a utilização de agrotóxico perto de regiões de rio, por exemplo, sem ser produção com cobertura de solo, né, SPDH, que o Gabi está trabalhando ali.
nessas horas a gente vê que a água também tá levando, além de nutrientes do solo, a parte química que foi colocada nessas plantas, né? Então já foi visto no Brasil, em vários lugares do Brasil, que as chuvas estão vindo já com glifosato. Às vezes a pessoa nem precisa mais comprar, é só esperar chover agora. É, é, ele Tristeza. é, ele é encontrado no leite materno, ele é encontrado na urina, né? Então, assim, você já está dentro de nós já há muito tempo, né? Pois é. E tá dentro do ciclo também, né? Então agora tomou umas proporções ainda maiores. E o que a gente vê e entende também nessa parte? O ciclo longo, ele é longo mesmo. Uma quantidade de tempo de infiltração média, né, segundo os pesquisadores lá do INPE, na Amazônia, é de 6 meses para a água de uma chuva. Tipo, hoje choveu bastante, a água está infiltrando no solo, só daqui 6 meses que essa água vai estar retornando numa nascente. É o tempo médio que a água leva para poder chegar até um lençol freático mais profundo e poder extravasar novamente, né? E aí é nessa hora que ela consegue obter uma grande filtragem, por causa da composição do planeta aí, né? Das questões de rocha e suas formações. Maravilha. Então, seguindo, né? Ela traz ali depois dessa imagem, né? Praticamente todas as nossas plantas de cultivo pertencem ao ciclo de Calvin. Quer dizer, iniciam sua atividade com glicose e esta não é móvel dentro da planta. Portanto, tem de ser transformada ou convertida em açúcar móvel, como a sacarose, que é capaz de descer até a raiz. Esta conversão se faz na presença de boro, por isso esse elemento é tão essencial para a vida nas plantas. Queres comentar alguma coisa sobre o boro, Luan? Não, Tá. Para a fotossíntese, a planta recebe água e minerais do solo. Em contrapartida, ela joga as suas folhas mortas ao solo que nutrem sua vida, formam agregados e permitem a entrada de água e de ar essenciais para a vida das plantas. De nossas plantas cultivadas, somente o arroz é capaz de captar oxigênio pelas folhas e transportá-lo através do arênquima para o colo da raiz, que seria como o pulmão da planta. As raízes seriam como o intestino, e a rizosfera, camada fina de terra em volta da raiz, seria o estômago, onde se inicia a metabolização de substâncias orgânicas da planta. Vi que alguém levantou a mão? Não? Eu fiz uma pergunta, Gabriel. Não, então, tem algum mineral, não sei, alguma substância natural que possui o boro para. Porque ela fala do ácido bórico, não sei se é ácido bórico, né? O bórax, né? Sim, é o mais Ele é comum. natural, ele é um elemento natural, uma substância natural, ou ele é um. Cara, se eu não me engano, eu não sei se é o bórax que é permitido dentro da legislação da produção orgânica, tá? Tem algum produto assim que é solúvel, é aplicado via foliar e é permitido dentro da agricultura orgânica. Porém, esses micronutrientes, eles são encontrados em diversos tipos de compostos, principalmente. Então, desde fermentados como bocashi, biofertilizantes líquidos, aeróbicos e anaeróbicos, ele é encontrado facilmente, principalmente quando tu faz já focado nisso, né? Tu vai utilizar uma planta que é rico em boro, ou tu vai utilizar algum mineral mesmo, né? Um pó de rocha que é bem rico em boro. E estercos também, tá? Daí eu não vou te saber te quantificar, né? Quanto que cada esterco tem, mas também é presente. Legal, obrigado. Maravilha, eu achei muito interessante essa relação que ela fez, né, com o corpo humano, com como é que funciona a estrutura da planta, né? Falando que que seria como o pulmão, a raiz, no caso, né? Seria como o pulmão da planta. Não, desculpa. De nossas plantas cultivadas, somente o arroz é capaz. O que seria o pulmão? O pulmão seria o pulmão da planta. As raízes. Esse é o Enkman, né?
Ah, o Que- arênquima. A erênquima. O arênquima toda planta tem, né? Vamos perguntar pro tio Google aqui. Toda planta tem arênquima. Essa eu lembro da faculdade, mas... Ah, porque tem o arênquima e o parênquima, ainda tem isso. Mas eu acho que está relacionado às plantas que ficam mais em solo túrgido, tipo arroz, tá ligado? Exatamente, eu tô achando que o parênquima todas as plantas têm, mas o arênquima são só essas plantas que têm esse tipo de respiração, né, diferenciada. Aham. Maravilha. Então ela trouxe ali então que o arênquima o arênquima é o pulmão, né? As raízes seriam o intestino, né, onde é feita toda a digestão e a absorção, né? A rizosfera, então, essa camada que está ao redor das raízes, seria o estômago, onde é digerido esse alimento, né? Ou melhor, metabolizado, né? E onde é isso aí. Maravilha. Vamos seguir? Uhum. Então, seguimos para a página 38. Portanto, a planta necessita de oxigênio no solo. A macrovida não somente forma os agregados e macroporos, mas também mobiliza nutrientes. A planta, por sua vez, excreta substâncias que nutrem essa vida. Mas como os micro-organismos tendem a absorver sua alimentação através de membrana que envolve seu corpo, este alimento tem de ser digerido fora do corpo para poder ser absorvido. É como a gente viu ali na questão do que envolve as raízes, né, na rizosfera. E esta digestão se faz por meio de enzimas. Bactérias têm uma, fungos até 4, insetos normalmente 2. Estas enzimas são programadas para digerir determinadas substâncias, ou seja, estruturas químicas simples, micromoléculas. É uma restrição muito rigorosa, e nenhuma enzima de micróbios ou insetos serve para substâncias complexas, macromoléculas, formadas pelas plantas. Somente podem atacar substâncias... Será que eu estou no mesmo lugar? É isso aí. Somente podem atacar substâncias semi-acabadas, como aminoácidos, mas nunca proteínas. Eliminam tudo o que é morto, fraco, doente e velho, mas nada que esteja em pleno vigor. Então, ela está falando um pouco sobre o ataque de pragas. Seria isso? Ou sobre a digestão. Alimentação através da membrana que envolve o seu corpo. É uma restrição muito rigorosa. E nenhuma enzima de micróbios ou insetos serve para substâncias completas, macromoléculas, formadas pelas plantas. Somente podem atacar substâncias semi-acabadas. É aquela ideia que a gente fez no encontro passado. A gente conversou sobre as formigas, por exemplo, né? Acredito que... Tipo, sempre as plantas ou os seres que estão interagindo com ela vai ter algum tipo de sinal que vai estar sendo passado, né? Às vezes é químico. Aqui no caso está falando dessas enzimas, tanto de bactérias, fungos ou até insetos, que vão estar correlacionadas a essas micromoléculas, né? Que antes de se tornar proteína, então os aminoácidos são micromoléculas, quando eles se tornam proteína, ele vira uma macromolécula e aí os insetos já não conseguem, esses seres já não conseguem mais predar. Perfeito. Fala, Gil. Que antes estava falando do boro, Sim. eu usei bórax aqui para fazer a minha casa, que eu aproveitei dos bambuzeiros, a ideia lá, e todos aí eu fiz de sujibã, que é a queima das madeiras, e aí eu pegava a tábua de pinos, cozinhava no bórax, né, e aí depois queimava, né, porque aí já estava esse sal ali dentro, né, e, nossa, usei dezenas de quilos, fiz uns panelão, umas calhas com água quente. Qual que é a função, Gu?
Pois é, aí eu peguei a dica dos bambuzeiros, né? Que eles cozinhavam no bórax, o bambu para durar, né? Para não atacar, não ter a cupim, não apodrecer, bicho, né? E aí agora, como o Luan falou ali das formigas, o boro na madeira, será que tem essa relação para não ser atacado, né? Essa impregnação desses saldos, de bórax, né? Será que é por isso? E já faz uns 5 anos. Hoje eu vi, mas eu acho que não é das que eu cozinhei. Uma poeirinha ali num canto. Já vi utilizarem bórax para uma construção civil, para justamente isso que o Luiz Gustavo falou, de proteger para para durar mais mesmo, né? Acho que eles usam, não sei se é um líquido, eles imergem, deixam um tempinho lá, né? O bambu Sim. E aí protege contra os insetos, mas eu não sei também se por quê, né? Eu já vi usando na construção civil. Aí eu fiquei tranquilo por esse outro argumento, porque saber que se lixiviasse, se escorresse, ao contrário do CCA lá, dos autoclave, né? Quando vai para o solo, assim, é muito problemático, né? E aí o bórax, não, eu disse, o que escorrer, o que vazar, o que sair, tá valendo, não vou ter problema, né? Então, o bórax no bambu, ele é imergido e cozinhado também para poder fazer a substituição de seiva, né? Toda a seiva tem a parte da seiva que carrega esses açúcares e uma parte que não. E quando a gente deixa esses açúcares na planta ou não deixa secar a madeira, por exemplo, direito, aí ela tende a armazenar esses açúcares de alguma forma e servir de alimento para alguns insetos. Nesse caso, a madeira em si, ela tem uma proteína que chama lignina, que é uma dos alimentos mais favoritos aí do cupim. E o bórax, como ele é um sal mineral, ele, além de fazer uma substituição de seiva, muito provavelmente ele também se torna impalatável. Então, o que você fez, Gu, foi tornar impalatável internamente a madeira, que eu achei maravilhosa a tua ideia, e segunda vez impalatável com a queima nessa pegada japonesa aí, por causa da carbonização, que também torna impalatável para os insetos. Muito legal. Vou imitar. Achei aqui no tio Google aqui, controle de insetos xilófagos. O bórax ou ácido bórico derivado é eficaz para perturbar o sistema digestivo de insetos como cupins e brocas, levando à sua eliminação e impedindo infestações futuras. Então, se já tem, parece que ele mata, né? Ele intoxica. E aí a ação antifúngica, inseticida, enfim. Venham no verão conhecer aqui, eu faço uma oficina com vocês para retribuir o conhecimento aí, a primeira aí, para replicar aí, é muito divertido, e a técnica de o sopro do dragão lá, e é com madeira que é descarte de construção civil, né, que eles usam para fazer a caixaria, é uma madeira que é tocada fora, né, a casa toda, eu já fiz assim, funciona. Massa. É isso aí. Então, seguindo ali agora, ela traz a questão da erosão hídrica, né? Principalmente com um ciclo curto da água. Em condições naturais, com solo permeável e protegido, com grande rugosidade sobre a superfície do solo, o ciclo da água é longo. Chuva, interceptação, infiltração, evapotranspiração, chuva, infiltração de novo e segue o mesmo fluxo. Ou seja, a água demora a voltar ao oceano. Quando a água não consegue infiltrar no solo, ela escorre, provocando deflúvio ou escorrimento superficial, foto 5, e erosão, foto 6. A água volta logo ao mar, constituindo um ciclo curto de água. Quando o ciclo da água é curto, ocorre
ocorre o número de eventos de períodos secos e secas mais prolongadas. Existem ocorrências maiores de enchentes e de secas, bem como eliminação da camada fértil do solo. Ela traz aqui daí as duas imagens. Eu troquei os lados ali. Primeiro a 6, depois a 5. Então aqui a questão de erosão, assim, né? Eu acho que a erosão hídrica é o que mais é fácil de ver, né? Eu acho que todo mundo já viu a foto de uma vossoroca, eu não sei se eu trouxe aqui, acredito que não. Mas é algo que é uma erosão muito visível, assim, né? Diferente da erosão através do vento, né? A erosão hídrica, ela é muito, muito forte, né? Quando em locais mais declivosos, né? Quando se tem solo exposto, erosão. Inclusive aqui na região tem um pessoal que já faz SPDH já há 10, 12 anos e eles produzem em morro, assim, né? Em áreas bem declivosas mesmo, acima de 14%. 14%, eu acho que, se eu não me engano, é acima de 14%. E para te chegar na propriedade deles, como é uma subida, tu passa por várias outras propriedades. E há um tempo atrás, um pessoal foi fazer uma visita lá e mostrou as fotos, assim, no caminho era só devastação, sabe? Depois de uma enxurrada, uma chuvarada, valas gigantes na estrada, valas gigantes, assim, nas propriedades. A hora que eles chegam lá, assim, uma cena inacreditável. O SPDH é um sistema de plantio direto, né? Todo coberto, com plantas... Eles falam que é um plantio no verde, geralmente, né? E as fotos, assim, a hora que eu vi aquilo, assim, é muito real mesmo o sistema, né? Quando tu pega um sistema desse funcionando mesmo, é lindo de ver, assim, né? Tu não via nada, assim, de erosão na propriedade deles. E ao redor uma devastação. Essa questão do tempo da água chegar no mar, eu moro aqui no Ribeirão, e aí aqui tem uma tradição do cultivo de ostras, né? Sim. E aí, volta e meia, eles estavam com problema, os produtores de agricultura, com problemas por causa do esgoto, né? Da água, as maré vermelha, enfim. Aí algumas pessoas começaram também, me lembrei lá no início da aula hoje, dos líquens, das algas, né, que produzem bastante. Aí eles começaram a produzir algas para fazer biofertilizante, né? E aí, inclusive, meu ex-genro estava nessas duas empresas que eles começaram a produzir, e eles perderam toda a produção, porque deu uma chuvarada, e a chuva chegou no mar muito rápido. E aí, quando eles têm uma previsão, assim, parece que eles têm meios de baixarem, né, afundarem, para ela não ter contato com a água doce, né? Não, nem precisa ser relacionada à poluição, mas a água doce que prejudica. E aí, como, né, no sistema eles não pensaram, né, o sistema com não erosão, não sei como é que a água chega, é uma zona urbana, né, na verdade, em Roda, aqui tem pouco mangue, aí eles perderam a produção, né, e aí, enfim, é mais uma... É aquelas algas para agricultura, Isso, Gustavo? isso. Uhum. Isso aí é uma outro bioinsumo também que vem chegando forte nas vendas aí. Legal. Então aqui ela trouxe duas imagens, né? Pode mandar, Gustavo. Foi sem querer, foi sem querer. Ah, tá, maravilha. Então aqui ela trouxe essas duas imagens, né? Um campo de soja com erosão por causa do rompimento de uma curva de nível, né? Dá de ver bem no centro ali, né? Da imagem. As curvas de nível funcionam, mas assim, solo coberto, né? Tudo que a gente está trazendo até o momento, assim, né? E, né, de necessidades, assim, para manter realmente esse solo estruturado, né? Todas as ligações biológicas, químicas e, consequentemente, físicas também, para que esse tipo de coisa não aconteça. São super importantes que sejam feitas, né? E ao lado ali, terraços em nível,
cheios de água de chuva que não escorreu superficialmente, né? Mas ainda não conseguiu infiltrar. Lembra muito os swales da permacultura, né? Que basicamente é isso, né? Tu vai tentar trabalhar para manter essa água dentro da propriedade o máximo de tempo possível, para que no decorrer do tempo ela vá infiltrando, e se tu tem algum tipo de plantio, algum cultivo ao redor, para que ela também sirva de irrigação através de percolação no solo mesmo, né? Infiltração e percolação. Um comentário, Luan? Podemos seguir? Não, eu acho muito bonito quando vê isso de longe, assim, na paisagem, né? Conseguir segurar as águas. Eu tenho feito uns canteiros, aproveitando só o comentário, lá no sítio, como é em desnível, eu tenho feito uns canteiros, tipo, de bastante matéria orgânica para eu andar em cima. Ele acaba virando como se fosse um platô, assim, um mini platôzinho. E eu tô plantando numa porção bem curta, tipo de 25 centímetros, que eu deixo de solo exposto. Só que como esses andares ficam conectados à parte, tipo o degrau, forma um degrau e logo na parte de baixo do degrau tem uma planta. Depois forma um degrau e embaixo tem uma planta. Essa quantidade exorbitante de matéria orgânica tá segurando as mudinhas que eu plantei em setembro lá sem nenhuma irrigação, cara, sem nada daquelas bolinhas na raiz, só o formato mesmo da cobertura de solo ali, todas as mudas felizes da vida, facilitando para caminhar, né, no desnível. Isso é algo muito claro, assim, né? Essa questão da temperatura do solo. Essa propriedade que eu estou trabalhando lá com melancia e com melão, eu já estou para cobrir, assim, os canteiros já faz uns 20 dias, só consegui cobrir hoje. E nesses tempos tenho feito algumas outras manutenções, assim, né? Alguns cuidados, capina e tal. E, cara, mesmo assim, a 10 centímetros de profundidade, tu sente a terra quente, sabe? A matéria orgânica quente, assim, sem cobertura, né? Então, imagina o estresse que isso causa, né? A planta não consegue absorver nutriente, ela não consegue, né, fazer o mínimo do metabolismo de tudo que ela precisa, né? E ainda assim, elas são permanentes, assim, principalmente a melancia, que gosta bastante de sol, né? Mas a partir da cobertura, assim, e aí eu tenho os outros canteiros que já estão com cobertura e é muito visível, assim, né? A coloração das plantas, o desenvolvimento delas, assim, é muito legal, assim, ver essa resposta só com uma coisa simples, né? Que é cobrir o solo, né? Fala, Rodrigão. Não, então, eu lembrei, cara, agora que você falou da cobertura também, da temperatura. Eu acho que, eu não sei se até a gente já passou por essa parte, a gente tá para chegar, mas ela fala que a partir, acho que de 35 ou 30 graus, a planta nem absorve água, né, cara? Nem água ela consegue absorver. Ela fecha Isso aí. completamente. E isso é no solo, né? Essa temperatura no solo, né? Exato. Então, é isso, né? Como é que a gente vai manter melhor essa temperatura, né? Simples, né? E assim, ela dá alternativa, inclusive, de lona. Então, assim, nem se for, né, últimos casos, né, ela coloca até o plástico, né? A plasticultura, né? Mas é isso. Só vai ter essa questão de ser inerte mesmo, né? Então a gente entra no capítulo 5 agora. Como é um solo saudável? Um solo saudável é agregado. Aqui, na verdade, é um texto curto, tá? Então eu vou ler ele inteiro. Um solo saudável é agregado. Partículas sólidas constituintes formam agregados. Grumoso, com o sistema macroporoso, pelo menos 10%, por onde entram e circulam ar e água, e as raízes podem penetrar. Não tem hard pans ou lajes superficiais que impeçam o desenvolvimento radicular e que estagnam a água infiltrada. Não possui crosta superficial, nem adensamentos ou compactações. E não existe erosão hídrica nem eólica, provocada pelo vento. Ele é limpo, quer dizer, sem resíduos tóxicos ou metais pesados, e tem seus nutrientes em equilíbrio, de modo que as plantas que nele crescem são saudáveis, sem pragas e doenças, e que produzem produtos de elevado valor biológico. Simples, né?
Simples, mas é isso, assim, é difícil de ver, né? E mesmo trabalhando assim com agricultores orgânicos, a gente sabe que isso é complexo, né? Não é uma coisa simples de tu colocar na rotina, né? O Miro eu acho que tá aí. E assim, o Miro trabalha com animais dentro da propriedade, é um cara que assim tem uma visão muito interessante, assim, eu sempre vou na propriedade e recebo insights só olhando, né? E não é um cara que trabalha com cobertura de solo, assim, não. E eu sei que ele não trabalha porque não tem pé para trabalhar, né? Ele faz muito beneficiamento dentro da propriedade. Então, essa é uma realidade, né? Mas é isso, assim, achar o ponto correto, onde a gente consegue realmente trabalhar com uma cobertura de solo, dimensionar bem canteiros para que eles tenham a possibilidade de receber uma cobertura fácil, né? Próxima de onde tu estás plantando, é super importante, assim, né? E uma agricultura de maior desenvolvimento, de maior uma monocultura de mais de 5, 10 hectares, né? Vamos lá. Um sistema de plantio direto, assim, é uma alternativa muito, muito interessante e viável, né? Super. Traz retorno, não só financeiro, mas ecológico também e social. Manda, Rodrigão. Nessa questão da cobertura, Gabriel, qual que é a frequência assim satisfatória, eu diria que de reposição dessa matéria orgânica, assim, tipo, seria semanalmente, mensalmente? Porque você falou, né, é um trabalho assim que é um manejo constante, né, que você tem que estar fazendo. E aí eu percebo, eu plantando coisas tipo, pequenas, né, em horta, você percebe que a matéria orgânica, assim, não sei, no meu ver, assim, 2 semanas, assim, ela já, se você não repõe, ela já começa a aparecer o solo ali, né, tipo, dependendo da chuva que pega. Qual que é essa, né, frequência, assim, esse Isso, de escala, né, assim? essa é a complexidade da cobertura de solo, Rodrigo. Por quê? Qual planta que tu estás usando para cobrir teu solo? Ela tá morta ou ela tá viva? Ela tá viva. Ela tem lignina, é madeira? Se ela for madeira, ela pode durar anos ali cobrindo teu solo. Se for tem lignina, uma bananeira também tem, porém, ela vai durar 3 meses, talvez. Já vai estar praticamente decomposta. Então, ela tá viva, né? É uma adubação verde, um plantio direto, outra situação. Então, assim, essa é a parte complexa, né? Além de todas as questões sociais, né? Quanto tempo eu tenho para ficar roçando de um lugar e botando no outro? Tem isso, essa complexidade, né? Se a gente traz uma questão de sistema de agrofloresta, né? Imagina toda a gama, toda a complexidade que tem ali, né? Quais plantas que tu vai utilizar? Vão ser para podas, vai ser madeira, vai ser capim. Então, tem uma variação muito grande, assim, né? Quando se utiliza capim, faz uma camada ali de, sei lá, 20, 40 centímetros de cobertura, eu acredito que ela dure muito bem, assim, deve durar meses. Mas quando a gente fala numa cobertura tipo um corte de grama, algo muito leve assim, logo tu vai ver que ela começa a ressecar, tu bota a mão embaixo dela, tu vê que o solo já está esquentando. Então, provavelmente aí dentro de um mês, por aí, seja interessante que já esteja aplicando, né? E também outra coisa, ela tá verde ou ela tá seca, é outra complexidade, né? Tem mais carbono ou mais nitrogênio. Então, tudo isso vai ter uma variação bem, bem Na complexa. verde, no caso, você teria mais nitrogênio e aí a madeira mais, né, assim, seca ali, no caso, seria mais carbono. Então, entendi. É isso aí. Legal. É isso aí. Podemos seguir, Luan? Mano, eu acho que uma ideia para trazer também para as várias realidades, né? Tipo, na cidade a gente tem a possibilidade de conseguir nas madeireiras ali esse resíduo e aí acaba tendo uma facilidade, né, de botar dentro dos nossos sistemas. Mas quando a gente olha para alguns cultivos, seja eles convencionais ou orgânicos, mas num formato tipo de plantio convencional, ele ainda não está dentro da sistematização natural, né?
Essa pegada igual a agrofloresta fala, de preencher todos os estratos, adensar em quantidade, porque a gente precisa de um processo organizacional para facilitar também nosso manejo e venda. Então, uma das coisas que a gente, tipo, eu comecei a ver muito no norte do Paraná, com a galera lá, e eu acho que é uma boa saída, em vez de deixar as grandes áreas para facilitar tanto assim a entrada de alguns implementos, é diminuir essas áreas, ainda assim entrar esses implementos, mas garantir que as barreiras estejam fazendo o trabalho delas, barreiras de vento, por exemplo. Porque, tipo, a decomposição ela está relacionada tanto à vida no solo, quanto também à quantidade de vento e água nesse sistema, né? O vento, ele seca a planta, tanto ela viva quanto ela morta, né? E muito provavelmente, quando a gente não tem essa estratificação em alguns plantios, por exemplo, de hortaliças, se pegar alguns ventos muito fortes aí, muito provavelmente pode acabar levando um pouco dessa cobertura que a gente coloca, principalmente se for uma graminha roçada, né? E não um capim ou alguma coisa mais densa. Cara, essa semana passada foi uma experiência, tipo, prática mesmo. Eles estão falando que, como caiu muitas árvores, a gente estava lá com a motosserra, já fizemos, né, o manejo, e a gente ficou a tarde inteira praticamente só, tipo, organizando, né, fazendo os cortes, pondo um carrinho de mão e, né, espalhando ali nas linhas, ali, que ele tem uma área pequena, assim, tipo, nem 1.000 metros quadrados, assim, né? Mas mesmo assim foi o dia inteiro ali, só eu e ele, tipo, ele cortando e eu botando no carrinho de mão, e ainda é uma terreno elevado, ele fez em nível também, curva de nível, né? As linhas. E aí a gente foi espalhando essa madeira e ficou, mano, foi, tipo, o dia inteiro, assim, só pra fazer esse trampo. Então, Hoje eu passei, cara, eu acho que devo ter uns 100 berços de melancia e melão lá. Eu passei hoje um dia inteiro só cobrindo, dia inteiro, das 8h30 da manhã até as 6 horas da tarde, cobrindo o canteiro. E assim, cobrindo berço, não é nem cobrindo toda a área, sabe? Então, é isso, é um trabalho que exige muito tempo, né? E eu entendo totalmente, assim, que o agricultor também tem essa dificuldade, né? Mas qual é a resposta, né? Tu vai precisar de menos irrigação, tu pode pensar numa adubação verde, plantas que realmente vão enriquecer o teu sistema, né, nutricionalmente, né, levar realmente plantas que liberam nutrientes também para esse solo. Madeira, complexidade também de sistema, né, ocupação de espaço, né, eu tô lá num sistema que eu fiz alinhamento monocultura, né, então o que que acaba acontecendo? Sobra muito espaço vago. E assim, a natureza dá jeito, não tem, ela é muito eficaz em ocupar espaço, né? Ainda mais numa propriedade orgânica, como eu venho trabalhando lá, um local assim, que a diversidade pulsa ali, né? Então, meu Deus, de passarinho as sementes mesmo ali vai bombar, né? Então, cara, eu tive até uma experiência até oposta, que é até engraçado. Ele tem muito napier lá, meio invasor, que ele acho que usou para, não sei se para os bichos que tinha, acho que tinha, antes tinha um cavalo, acho que teve vaca também. E aí teve essa meio que invasão assim do napier, e eu sempre dei a ideia, né, dele pegar, a gente usar a matéria orgânica do napier ali nas entrelinhas, sei lá, tipo, tentar usar para cobrir e aí na rebrota já fazer o manejo, mas aí ele também ficou receoso por causa do crescimento rápido, e como ele lá ele não tem uma ida assim frequente, né, tipo uma vez a cada 2 semanas, 3 semanas, aí ele tem medo de, tipo, a gente colocar lá a cobertura do napier e de repente ele sombrear tudo o resto e ferrar tudo também, tem essa questão, né? eu passo bastante trabalho lá nessa área com trapoeraba. Tu joga um pedacinho dela no chão, ela enraiza, né? É impressionante. Mas o Napier dá para passar ele num triturador simples ali, e aí dificulta bastante ele Cara, então, lá de ele só tem a roçadeira, ele não tem tipo equipamento de incorporação, né? A gente faz meio que um facão e roçadeira, então é meio Arcaico. tranquilo, né? Mano, vou dar uma ideia para você, mas aí vocês veem se vocês testam. Bota, tipo, tenta comprar um tambor de metal, alguma coisa assim,
para vocês botarem a ponta da roçadeira nela ali encaixada e ou já deixar essa na P cortadinha ali dentro, uma coisa, mas usa a própria roçadeira para transformar ele em matéria orgânica mais moída, tá ligado? Pode ter, você usa como se fosse um triturador. Você bota a roçadeira dentro do tambor assim, liga, põe uma pia lá e tipo, tritura lá e depois tira. Aos poucos. É, mano, eu não faço isso no tambor, mas eu tipo, eu grudo todas as minhas matérias orgânicas quando é muito volume assim, deixo um bolo e fico trabalhando com a minha roçadeira por não ter ainda Triturador. o triturador, tá Legal, ligado? legal. Legal. Não, boa. Aí sim. Ideias práticas, hein? Então, seguimos para o capítulo 6 agora. Ela traz como examinar um solo. Deixa eu ver se é esse que ela vai bem longe. Eu acho que é esse. Esse a gente vai longe. Então, ela traz ali, né? A superfície do solo não pode apresentar crostas ou areia lavada nas depressões do campo, foto 7, nem pode estar rachada, foto 8. Não pode apresentar torrões angulosos virados à superfície após a aeração, foto 9, nem vossorocas de erosão, foto 10. Então essas fotos, na verdade, eu trouxe, né? Mas ela traz aqui as outras fotos, né? Então, ali a foto 7, um campo com terra sem estrutura granular, preparada mecanicamente e não protegida superficialmente, que é o que a gente vem falando até agora, né? Plantado com soja, mostrando encrostamento superficial e deposição de areia. Isso aí lembra muito as terras de areia que eu trabalho ali na Jaguaruna, assim, a visão é essa, assim, só de vez em quando tem mandioca e de vez em quando não tem. É essa areia aí. Então a foto 8 ali, né, um solo rachado, sem estrutura, né, lembra aquelas fotos de deserto. A foto 9, um solo compactado, anaeróbico, lavrado, né? A gente vê ali, inclusive, essa imagem, eu acho que inclusive ela depois ela vai relembrando essa imagem, né? Então, se puderem lembrar bem, como fica parece pedra, vocês conseguem ver ali, parece como se fossem pedras, na verdade isso não é pedra, tá? Isso é solo mesmo, né? Só que é um Tem solo... vezes até, Gabriel, que você aperta assim, até eu já peguei uns casos, eu fui pegar tudo uma pedra, e eu aperto assim, ele esfarela, né? E você fala, puta, não, era terra É dura. isso, é compactado mesmo no alto volume, assim, né? Tem umas que a gente consegue quebrar e tem umas que nem quebra, né? Isso é bem característico depois de passar principalmente uma grade, assim, no solo, né? O arado vira mais, né? A grade deixa bem esse tipo de, de polígonos, né? Ela vai falar, inclusive, depois nisso, né? Que são várias dimensões, assim, né? E na foto 10, é a erosão hídrica intensiva em suco já na forma de vossoroca. Então, ali já é uma vossoroca bem avançada. Vou comentar algo, Luan? Meu, as fotos já meio que dizem por si, mas eu acho que o que vale a pena ali, desde a 8 até a 10, é a gente ver que a formação ou do plantio que tem, ou dos matos que existem agora na redondeza, parecem ser muito parecidos. É tipo conseguir tirar o máximo do banco de semente de uma área, o resultado é esse. Tipo, a terra não tem mais os band-aids dela ali, os curativos que seriam uma biodiversidade de sementes já guardada no solo para rebrotar. E aí a estrutura do solo sem planta, ela se torna frágil, né? Ela se compacta, ela aumenta a temperatura, ela inviabiliza a vida e às vezes cria vossoroca que cabe até carro, casa dentro, dependendo do tipo de erosão, né? É isso aí. Então, seguindo, na superfície do solo pode-se observar, então, a cobertura, que pode ser arbórea, plantas espontâneas, uma cultura mais ou menos espaçada, restolhos, né, mulch, né, uma cobertura morta por palha, restos vegetais,
Ela lança ali uma foto 11, bagaço, pó de serra, etc. Como usado no plantio direto na palha. Não é bem assim, mas é isso, né? Quem sou eu para discordar da Ana Primavera? Mas é isso, assim, né? O que eu quero dizer com isso é que é bem diferente, assim, né? Uma cobertura morta, né? Com uma palhada, é bem diferente de um plantio direto, né? Mas a semelhança está na resposta das plantas, né? Das plantas que a gente está cultivando, né? Aí com certeza, né? Sem dúvida, né? Assim como pó de serra, né? Uma serragem, um bagaço de cana, né? Também funciona super bem para cobrir esse solo. Posso seguir, Luan? Claro, mano. Então ela coloca abaixo grumos, torrões poliédricos, então é sobre isso, né? Esses poliédricos são polígonos, né? São, acho que a partir de 4 lados, eu acho que já é considerado, ou 5 lados é considerado um poliédrico. Crostas, fissuras e rachaduras. Areia lavada para os sulcos e argila nos camalhões. Então, lembrando, ela está falando sobre a superfície do solo, né? O que se observa na superfície do solo. Então, seguindo ali, erosão hídrica e eólica pelo vento, fotos 12 e 13. Rastros de máquina, como a gente viu, inclusive, na imagem anterior, né? A foto 9 ali fica bem claro, né? Como isso também teria grande compactação, né, na superfície do solo. E deposição de minhocas, foto 14. Posso ir seguindo as fotos aqui, Luan? Vai seguindo. Essa daí dos coprólitos de minhocas eu ainda não achei nas minhas andanças. Quero ver como é. Quero achar agora. Tá ali, né? Com prólitos de minhoca em plantio direto. Aqui em casa eu faço a compostagem e a gente, eu e meu filho, tem uma brincadeira que é pegar a centopeia, né? Que é os piolhos de cobra, enfim, não sei como é que vocês chamam. E, cara, é incrível, assim, consegue identificar exatamente onde é que eles estão só pelo cocôzinho deles, assim, redondinho, sabe? É, E eu imagino a vida que não tem ali, né? mas, Então, ali, página 46, ela traz essa questão das imagens, né? Então, restos culturais de lavoura de trigo, né? Uma cobertura de solo ali depois da colheita, né? O que acaba sobrando. Foto 11. Foto 12, tempestade de poeira de erosão eólica no oeste baiano, em 2016. Parece realmente aquelas tempestades de areia que o cara vê em filme, né? Foto 13, tempestade de poeira na região de Londrina. E na foto 14 ali, os coprólitos de minhoca em plantio direto. Imagino que para quem faz o sistema assim, né, quem planta e chega a encontrar esse tipo de função mesmo, né? Porque assim, são seres que tu consegue ver já, né? Não é mais só fungo e bactérias, né? Tu encontrar realmente cocô de minhoca, assim, é porque teu sistema está muito bem regido, né? Bem cuidado. E ela fala ali, né? O estado da superfície do solo indica o grau de estabilidade da estrutura e conservação do solo. Na superfície, os agregados têm de suportar o impacto das chuvas, aquecimento e ressecamento pelo sol, e a pressão das máquinas, bem como o pisoteio dos animais. Se a estrutura for frágil, sem ou baixo teor de matéria orgânica, ela desmancha. Com dispersão aleatória das partículas sólidas, encrosta e a argila, que é lavada para dentro do solo, entope os macroporos, sobre a superfície espelhada, pouco permeável, chamada pé de arado, e forma uma laje de baixo para cima. Então, acho que tem duas coisas aqui super interessantes, né? Essa questão da argila, todos entendem assim que a gente separa geralmente o solo em três partes, né? Areia, né? Argila e silt. Correto, Luan? correto, é isso aí? Silt seria a maior partícula, areia mediana e argila a menor, né?
É areia maior, silt mediana e argila a menor. Então, esse potencial da argila de entupir esses macroporos está muito ligado a isso, né? Ela é muito fina, né? Ela é muito facilmente percolável, né? Porém, ela não está na superfície do solo, ou pelo menos não deveria estar, né? Quem deveria estar na superfície do solo é a matéria orgânica, né? Na parte superior do solo. Porém, né, através de erosão, de não plantio de cobertura ou utilização de alguma cobertura morta, ela acaba facilmente lixiviando e entope esses macroporos e, consequentemente, cria esse chamado pé de arado, que eu não sei se todo mundo entende o que é isso. Né, seria a segunda questão. Esse pé de arado, ele é como se fosse uma laje que se forma na parte inferior do solo, ele não fica na parte superior, tu não é uma compactação visual que tu consegue ver muitas vezes, ele vai estar muito profundo. Eu acredito que, inclusive, mais para frente ela vai falar sobre essa profundidade. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas é isso, ele forma como se fosse uma camada onde a raiz não consegue passar daquela área ali, então, assim, se ela precisa de água, ela não consegue buscar abaixo. E se ela é uma planta que necessita de um raio maior também de absorção de nutrientes, ela vai bater nessa laje e vai para o lado, vai entortar, enfim, ela não vai conseguir passar. Como fala? Maquinário que faz isso? Maquinário, compactação, solo descoberto, é tudo junto. Não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, assim, são anos para chegar a criar um pé de arado, assim mesmo, são anos. Não é passar uma máquina uma vez, sabe, que tu vai criar uma compactação dessa, não. Podemos seguir? Então, na página 47, ela entra ali na parte da umidade do solo. A absorção de água pelo solo depende de sua estrutura. Tabela 9, que está ali abaixo. E estrutura, né? Textura e estrutura. Solos adensados resultam em erosão e escorrimento superficial da água. O grau de umidade do solo é importante para qualquer trabalho mecânico. Pode ser determinado de forma grosseira pelo manejo de uma amostra de terra, fotos 15, 16, 17, depois a gente passa. O nível ideal de umidade para cereais, né? Escrito errado ali, é de 60%. E para todas as outras culturas é de 80% de umidade. Solos superirrigados ou mal drenados são desfavoráveis para a produção agrícola, sempre baixando o rendimento, pois vai faltar oxigênio para a respiração no nível do colo da planta. E aí ela traz ali a tabela 9, né, infiltração de 75 milímetros de chuva ou água de irrigação num solo conforme textura. Então, se o solo tem a textura arenosa, a profundidade chega a 120 centímetros. Areno-barrenta, 75 centímetros, gostei desse nome, nunca tinha ouvido. Argilosa, 60 centímetros e argila pesada, 30 centímetros. Então, lembrando, né, como eu falei anteriormente, a argila muito fina, ela compacta muito fácil, é mais difícil de água percolar por ela, né? E na areia, né, quanto mais arenosa, mais fácil essa infiltração. Algum comentário, Luan? Quando a gente está vendo estrutura por estrutura, né? De textura de solo. Mas quando a gente está olhando para o nosso solo aí, de cada um na tua propriedade, pode ser que tenha uma variação como essa, mas tem as composições, como o Gabs falou, de ter argila, silt e areia na composição do solo, né? Tipo latossolo vermelho, por exemplo. Ele possui esses três elementos ali, né? Em uma proporção que vai depender da rocha-mãe. Então, a argila, que a gente está falando aí, que ela pode ser a mais fina e fazer não permitir infiltração depois que ocupa esses poros, ela também traz o lado benéfico do processo, que ela é um hospedeiro da microvida. Tipo, a geleia coloidal que é produzida e também onde os micro-organismos vão estar se fixando são em setores físicos, né? A argila ela vai formar esse torrãozinho a partir dessas conexões. Então, tipo, terrenos com mais argila e menos areia, eles são
melhores para a produção do que o contrário, né? Mas como a gente vem estudando, a cobertura de solo, a ciclagem de nutriente cria solos. Então, a gente consegue, na areia, num solo bem arenoso, criar um sistema favorável para esse crescimento e gerar esse solo, né? Ele não ser mais somente arenoso. É isso. A gente consegue enriquecer principalmente com matéria orgânica, né? Tem uma questão na análise de solo que é a CTC, né? Capacidade de troca de cátion, né? Está muito ligado à parte de ligação mineral, principalmente, né? Quanto que aquele solo consegue reter de nutrientes, né? E se tu vai olhar profundamente o que é a CTC, ela vai, dentro da análise, né? Ela vai estar ligada à quantidade de matéria orgânica e de argila no solo, né? Mostrando que a argila tem essa capacidade de reter esses nutrientes, né? Mas ninguém vai pegar um caminhão de argila e vai enfiar no solo que quer plantar, né? E sim matéria orgânica. E é engraçado também que quando a gente fala matéria orgânica, muita gente pensa em esterco, né? Ah, então deve ser esterco, deve ser algum tipo de composto. E não, né? A gente está falando sobre coberturas até agora que tem essa mesma função de criar matéria orgânica, né? Então aqui ela traz um pouco desse teste que ela falou ali anteriormente, né? Então na foto 15, é um solo muito seco, necessita-se muita força para quebrar os torrões. Uma lavração requereria muita energia e iria produzir torrões. Isso que ela está olhando a umidade, como é que está esse solo para fazer, principalmente antes de um movimento de maquinário, assim, né? Antes de fazer uma entrada de um arado, enfim, um subsolador. Daí na foto 16, úmido, os torrões esmigalham a pressão leve, é ideal para lavrar, o solo cai em grumos, cuidado para não compactar o solo pela máquina. Vale lembrar, passar o mínimo possível com a máquina sobre o campo. E aí na foto 17, molhado, a terra é moldável e barrenta, existe excesso de umidade, o solo suporta mal o peso das máquinas e se compacta na superfície. A umidade é o principal fator de compactação. Tem de esperar com a lavração até o solo secar um pouco. Olha os dedos na imagem, dá para ver bem a quantidade de força, né, que foi feita. Sim. E querendo ou não, na foto 15 ali, quando tu passar um maquinário num solo desse, o que vai causar é aqueles torrões que a gente viu nessa foto, né? Na foto 9. Esses poliédricos. Exatamente. Então, seguimos para a página 49. E aqui ela traz, então, né? Verificou-se a brisa constante. Não precisa ser vento forte. Pode levar um equivalente de 750 milímetros de chuva ano. Né? Isso que a gente já vem enfatizando, né? Isso significa que numa região com 1.300 milímetros de chuva ano, né, permanecem somente 550 milímetros, né, por ano, ou seja, 42%, o que significa que ela se torna semiárida apesar de uma quantidade suficiente de precipitações. Em regiões completamente desmatadas, como nas estepes, a brisa pode levar até 73% da umidade. Na irrigação por aspersão, inclusive pivô central, se evaporam de noite 40% da água aspergida. E em dias quentes até 60%. Então, assim, isso nem chega a pegar na terra, né? Caraca. E aí, ali na tabela, então, o efeito do vento, brisa de 3,5 metros por segundo. Agora faz mais sentido, né? Não é aquele que a gente tinha visto na tabela inicial, que era Centímetros por segundo. centímetros por segundo. Então, 3,5 metros por segundo, já é uma velocidade que não é baixa. Sobre a umidade do solo e o crescimento de Rubina pseudoacácea. Então, ali, características, peso da parte aérea, peso das raízes, altura, número de folha e distância dos entrenós. Aí, com a umidade em 80%, sem vento e com vento,
e umidade em 40% com vento e sem vento. Uau, que legal. A gente vê ali Esses quando não dados tem são vento. bacanas, né? Como é que é? Desculpa, eu falei junto contigo. Essa umidade do solo em 40%, olhando ali a distância dos entrenós, acho que é onde fica alocado cada folha, ficou Uhum. menor e o que dá, de certa forma, uma garantia um pouquinho maior para a planta em relação a criar um corpo, né? Pensando numa grande quantidade dela, criando até um efeito de barreira de vento. Sim. Olha só. É, a ideia central é mostrar que sem o vento, né, sem essa brisa constante aí, como a planta se desenvolve mais numa umidade tanto maior quanto menor, né? De Sim. 80%, 40%. Até meio que como se fosse a biomassa, né? A parte da vegetal dela também fica com quase metade, né, do peso também, né? Que absurdo. É isso aí. Faísca, né? Aham. Sim. Em locais assim com muito vento, uma das primeiras coisas, assim, ações que a gente deve tomar dentro de uma propriedade rural é fazer os quebra-vento, assim. Se tu pensa numa produção agrícola, né, é das primeiras ações. E aqui próximo à praia é bem comum, assim, no tanto que esse sistema de plantio direto que a gente vem fazendo ali, ele se inicia há uns 5 anos atrás com plantio de aveia, né? Hoje a gente está fazendo com mix, né? Com leguminosas e gramíneas, então eles começaram só com aveia, porque em setembro e outubro aqui tem muito vento. E eles colocaram a aveia para segurar o vento. Então, assim, eles faziam pelo menos um plantio de alguma coisa, porque é um período curto ali de 3 meses entre a colheita e o plantio, 2, 3 meses. E E ela nesse chega a período, altura, a aveia, assim, que é daí Daí eles foram variando, sabe? Eles foram vendo que podiam deixar crescer. Esse ano usou rolo faca para deitar algumas, inclusive. Então estavam bem altas, assim, 1,5 m, quase 2 metros. Não, 1,5 m, 1,20 m. Quase 2 metros, não. Quase 2 metros estava a adubação verde, né? Então eles começaram por causa do vento. E assim, eles diziam, eles relatam que parecia tempestade de deserto, assim. Então eu imagino que devia ser loucura, assim, ver aquela nuvem branca, assim, voando no meio da. E lá é uma reta gigante, assim, de asfalto, e dos dois lados só vê plantio de mandioca. Fumo, mandioca, 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 fumo, mandioca, mandioca, mandioca. E as casas, assim, né? Então eu imagino que realmente devia ser um Mad Max. nessa ventania, cara, da semana passada que deu, esse meu amigo, ele tem umas bananeiras, né, e elas estão, assim, sem proteção nenhuma, cara, as folhas dela, tipo, Quebra tudo. pareciam, tipo, tudo quebradinho, assim, parecia um monte de mentira. Imagina o que a planta acaba sofrendo, né? A gente não liga muito a. E não estou falando sofrendo de dor física, né? E sim de sofrimento de produção mesmo, né? Toda a força que ela vai ter que fazer para conseguir restabelecer, às vezes ela precisa tirar aquela folha dela, então isso é um outro esforço que se faz, né? Por isso que um bom manejador de agrofloresta, assim, tem que estar ligado aos mínimos detalhes, assim. Posso seguir, Luan? Mano, tô pensando aqui se a gente não faz mais um bate-bola agora, que falta 10 para as 9, né? 12, na verdade. Acho que dá pra gente ir trocando mais entre Per- nós todos aqui. Perfeito. Parei de compartilhar aí. Ó, Heinequinha, coisa boa. Queres parar de gravar, Luan? Pode ser, eu vou fazer essa então.